Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Está no ar show de notícias para todo o Brasil, direto de Brasília, do Olho do Furacão. Hoje, dia 2 de abril de 2022. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por acreditar e dar credibilidade ao nosso canal e deixar que a gente entre na sua casa. E, para entrar na sua casa melhor, a gente pede que você compartilhe o vídeo para outras pessoas assistirem também. Chame a vizinha, o vizinho, o amigo, aquele que está distante, o parente. Chama todo mundo para assistir o Critica Brasil, que está apenas começando, senhoras e senhores. Olha esse vídeo aqui, o seu Sérgio Moro. Vamos começar com... vamos começar com essa notícia aqui, pessoal. Eu queria mostrar para vocês esta sequência dessa notícia. Brasília treme. É isso que vocês estão ouvindo. Brasília treme. Novo escândalo descoberto, mais um escândalo patrocinado aí pelo governo Jair Bolsonaro, aquele que mentiu 191 vezes que no governo dele não tem corrupção. No governo dele não se investiga a corrupção, não se pune, mas no governo dele se blinda as pessoas. Mais um esquema de corrupção foi denunciado. O jornal Estadão traz novamente uma nova denúncia dentro do Ministério da Educação, agora envolvendo transporte escolar. Nós tínhamos saído, porque saiu o ministro da Educação, Milton Ribeiro, mas a patifaria continuou, porque o Milton Ribeiro trazia os pastores que pediam propina dos prefeitos em dinheiro, ora em pepita de ouro, ora em saquinho de ouro. Bolsonaro não falou em nenhum momento sobre os pastores. Eu não vi nenhuma defesa ou acusação de tais pastores, tanto do Gilmar Santos quanto o do Arilton Moura. O Milton Ribeiro se calou, mas ele confirmou na Polícia Federal aquilo que já tinha dito no áudio divulgado, que quem pediu para ele fazer as coisas para os pastores foi Jair Bolsonaro. Ele disse, o Bolsonaro pediu para eu receber os pastores, mas não pediu para fazer outras maracutaias. Bom, isso aí é a palavra dele, que está caladinho, o Bolsonaro quer que ele permaneça calado. Agora, uma coisa é certa, a confusão não parou, o escândalo não parou, porque sai o ministro, mas continuam diretores. Os diretores que manejam, que fazem o esquema todo, continuaram no Ministério da Educação. E agora dentro do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, um fundo que tem 45 bilhões de reais. A gente lembra que o orçamento é grandioso do Ministério da Educação, mas só o fundo já tem bilhões ali separadinhos para na mão de corrupto, fazer tramóia. Nós vamos falar sobre essas informações, entre outras, mas antes esmaga nesse like, pessoal. Olha isso. CGU alerta para rombo de 732 milhões no MEC. Uma licitação bilionária do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, marcada para a próxima terça-feira, prevê a compra de ônibus escolares com preços inflados. O alerta partiu de instâncias de controle e da própria área técnica do fundo. Segundo documentos obtidos pelo Estadão, o governo aceita pagar até 480 mil por um ônibus que, de acordo com o setor técnico, deveria custar no máximo 270 mil reais. Os recursos sairão de um programa destinado a atender crianças da área rural que precisam caminhar a pé quilômetros em estrada de terra para chegar à escola. Minha gente, esse escândalo bilionário no Fundo Nacional de Desenvolvimento, no MEC, é, entre outras palavras, um esquema que pode configurar ali pagamento de propina ou desvio de verba ou até lavagem de dinheiro. Isso tudo porque este pregão está programado para essa terça-feira agora, né? Então é o seguinte, vamos entender a situação bacana aí para que a gente não fique voando. O Fundo Nacional de Desenvolvimento, o Ministério da Educação tem esse Fundo Nacional de Desenvolvimento. Este fundo vai comprar
3.850 ônibus escolares. Desses ônibus que vocês estão vendo aí, 3.850 para comunidades do interior. Só que o povo, esse político acostumado a meter a mão no dinheiro público, quando vê a compra de muita coisa, o que ele faz? Ele faz qualquer esquema para ganhar, para sair lucrando com isso. Isso existe em compra de computadores para a escola, em compra de cadeiras novas, em compra de madeiras, merenda escolar, ou seja, o negócio é grandioso. Só que agora o MEC, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento, fez uma camaradagem com a empresa, com as empresas que estão fornecendo esses ônibus. Porque é o seguinte, um ônibus custa aí R$ 270.600, dos melhores, dos ônibus escolares melhores. Mas o governo Bolsonaro aceitou pagar, por cada ônibus que vale 270 mil no máximo, R$ 480 mil. Ou seja, um aumento de 55% no valor de cada ônibus. Um aumento total de 732 milhões de reais. A compra total ia sair 1 bilhão e 300 milhões de reais. Com este aumento, vai para 2 bilhões e 45 milhões de reais. Quem apontou a irregularidade foi a própria Controladoria Geral da União e a própria Secretaria de Inspeção, que faz sobre o preço. Chegaram lá para eles o preço e disseram, como é que é esse negócio aí? Como que o preço do ônibus é 270 mil. Aí vocês conversam e definem que o preço vocês vão pagar mais. Vocês querem pagar mais. Todo governo, quer seja prefeitura, governo de estado e a própria presidência da República, o governo Poder Executivo, ele escolhe a empresa que está oferecendo o melhor produto pelo menor preço. Nesse caso aqui, é um produto parecidíssimo, igual, sem qualquer vantagem, mas no preço 55% mais caro. Agora, pasmem no que eu vou falar aqui para vocês, pasmem, que a questão é pior ainda. Olha isso. O pregão permitirá a aquisição de até 3.850 veículos como parte do programa Caminho da Escola. O preço total, ao final da compra, pode pular de 1 bilhão e 300 milhões para 2 bilhões e 45 bilhões, com aumento de até 55%, ou seja, 732 milhões. É isso que você ouviu. O negócio aí é grana preta, é grana preta. Agora, pasmem para a situação. Mas quem é que está por trás disso? O MEC já não deu a conta do Milton Ribeiro? Deram-se a conta, né? Mudaram-se as moscas, mas a merda continua a mesma, né? A mosca não é mais essa aqui, mas quem está comendo agora é outra mosca que vem. Veja bem, é uma atuação direta de 2 diretores. Atenção, povo brasileiro. 2 diretores que foram colocados dentro do Fundo Nacional de Desenvolvimento por 2 parceiros de seu Jair Messias Bolsonaro. O cara anti a corrupção, tem nojo da corrupção. Passou a vida inteira como parlamentar corrompendo e sendo corrompido, fazendo com que funcionários dele pagassem mesada para ele para arrecadar dinheiro para sua campanha e comprar as casas que ele tem. É um grande investidor imobiliário, seu Bolsonaro. Das 3 mulheres que ele teve, ao menos 2 que a gente sabe, 01 e 02, foram compradoras à vista de imóveis. Então, ele arrecadava dinheiro ali. Ensinou os filhos a arrecadar dinheiro do mesmo jeito. Colocou eles na política dizendo, por aqui, meu filho, aqui, a galinha dos ovos de ouro está aqui. Ficava também com o dinheiro do combustível, da gasolina. Enchia o tanque como se fosse uma frota de veículo num dia, enchia como se fossem 20 carros e ele tinha um. Aí ele enchia o tanque. Dá quanto? Ah, não, 300 reais. Diz aí que foi 20 mil.
E era assim que o seu Jair Bolsonaro ia passando e arrecadando grana. Fora os funcionários fantasma, que ele, com toda a bondade, confessou que a Val não trabalhava aqui em Brasília. Nunca teve em Brasília, coitadinha. Vendia açaí e limpando bosta de cachorro dele lá em Niterói. Mas, pois bem, esses dois amigos do Bolsonaro, nada mais, nada menos são, primeiro, o Valdemar Costa Neto, que é presidente do partido do qual o Bolsonaro é candidato do PL. Ele indicou, o Valdemar Costa Neto indicou o Garigan Amarante para ser um dos diretores do Fundo Nacional de Desenvolvimento. E sabe o outro camarada, amigo do Bolsonaro, centrão, é o ministro-chefe da Casa Civil, o ministro mais poderoso do Jair, aquele que está todo dia com ele e faz toda a pauta dele, Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira indicou o diretor-geral do Fundo Nacional de Desenvolvimento, que é o Marcelo Ponte. Todos dois, tanto o Marcelo como o Garigan Amarante, assinaram este compromisso, esse termo, do pregão para comprar os ônibus agora na terça-feira 55% mais caro, de 270 mil para uma bagatela de 480 mil reais. Isto não é normal em canto nenhum. O que as pessoas querem é, elas falam com a empresa, olha, dá para dar um desconto, dá para você fazer um preço melhor, aí, afinal de contas, nós estamos comprando 3.850 veículos. É muito veículo, é muito ônibus. Então, se nós estamos comprando isso, nós temos um direito de pedir um desconto. Se o ônibus custa 270 mil, nós queremos que você dê uma baixada aí, pelo menos em 10 mil, cada um, desconto de 10 mil reais em cada ônibus. Aí, concorda? Não. Ao contrário disso, eles falam o contrário. Ora, se a gente vai comprar 3.800 ônibus, que tal vocês aumentarem o preço? Por que vocês estão vendendo tão barato pra gente? 270 mil, vende 480, pô. Vende que a gente paga. Aí tem um porém. Tudo isso indica, na cara dura, que isso é roubo, corrupção, melando grana, a grana preta. E olha quanto vai sobrar do dinheiro que seria pago se caso eles tivessem obedecido às regras da licitação e também o que disse a CGU, Controladoria Geral da União, e a própria Advocacia Geral da União, que alertou, disse, gente, isso daí não é normal, não. O que vocês estão fazendo é comprando um preço 55% mais caro de um preço do ônibus que novinho custa 270 pau, você vai pagar 480? Aí disseram, não. Olha, para vocês terem uma ideia, que eles estão trabalhando em causa própria, que sabe o que eles fizeram? Eles mudaram o método de como mostraria a inflação para dar ganho de causa às empresas. Eles disseram, não, a inflação é medida por isso aqui, inventaram um monte de número para dizer, olha, tadinha das empresas. Teve a pandemia, gente. Teve esse negócio aí, as empresas podem não lucrar, mas o que tem a ver o governo federal com a empresa privada? Por que o governo está querendo que a empresa, lucre tanto? Isso não é objetivo do governo. O objetivo do governo é comprar produtos que sejam bons a preço mais barato. Só o que eles estão fazendo é muito pior do que isso. Então, o Ciro Nogueira e o Valdemar Costa Neto juntos indicaram os dois diretores. Esses diretores, que são pau-mandado desses dois camaradas, assinaram o termo. Está tudo ali delineado no Estadão, tem inclusive o documento, o parecer dessa licitação todinha. E agora, vou passar um videozinho aqui para vocês terem uma ideia que lá no Piauí, que é a terra do Ciro Nogueira, ele coloca como propaganda para se exaltar, para se aparecer, dizendo, olha, novos ônibus estão chegando, aí bate foto ao lado do Marcelo Ponte, que é indicado dele, que assinou esse termo de licitação, e ele faz o comercial dele no Piauí, porque ele quer ganhar mais votos e votos. Olha, tá chegando o ônibus. Nesse momento, eles fazem o seguinte, eles matam dois coelhos com uma cajadada só. Eles, ao mesmo tempo, compram ônibus, lucram com isso e ainda fazem a propaganda deles. Dá uma olhada nesse vídeo aí. Continuam a chegar ao Piauí os novos ônibus escolares garantidos pelo senador Ciro para os municípios. Nesta semana, 16 novas cidades receberam os veículos. Já são 60 ônibus entregues desde o mês de junho desse ano.
O período da volta às aulas está se aproximando e, com os novos ônibus, os estudantes dessas cidades não vão ter que se preocupar em como chegar à escola. Os veículos estão equipados para transportar os alunos com toda a segurança e conforto. Com o apoio do senador Ciro, a educação do Piauí avança. Olha, e aí, com apoio do senador Ciro, veja bem. E aí ele tá a foto dele aí com o Milton Ribeiro, a educação. E a foto dele com o Marcelo Ponte, que é o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento. Esse Marcelo Ponte que tá aí, deixa eu colocar maior aqui, esse Marcelo Ponte que tá aí é o cara que ele colocou lá dentro do fundo, indicado do Ciro Nogueira, este camarada que assinou, não é, uma licitação de compra, agora na terça-feira, para comprar 3.850 ônibus escolares, com o sobrepreço de 55% mais caro do que o normal. A educação do Piauí avança. O papel da criança é estudar, e o nosso é garantir que ela tenha toda a estrutura para ir à escola. Por isso, eu fico muito feliz com a chegada desses ônibus. O trabalho da educação traz grandes resultados para o nosso Piauí. O trabalho traz grandes resultados para o Piauí, né? Para o bolso do Ciro Nogueira, para o bolso do Valdemar da Costa Neto, porque se isso for adiante, vai ser um rombo dentro do governo, uma lavagem geral de 732 milhões. E as pessoas fazendo ainda a campanha, além de lucrar, ainda tira proveito disso, né? Fazendo videozinho, dizendo, olha, foi eu que trouxe para cá, olha o que eu estou fazendo. Gente, governo nenhum faz favor a ninguém, não fazem mais do que obrigação. Aliás, deveriam fazer obrigação, mas do jeito que está o Ministério da Educação, ninguém foi punido, Polícia Federal não está investigando no Ministério da Educação, não sei o que aconteceu lá, por exemplo, dá a conta do ministro, pronto, aí ficou por aí, não, demos a conta dele, o resto não, ninguém falou mais nada. Estranho, né? Muito estranho mesmo. Mas vamos lá, aí é o seguinte, minha gente, os parlamentares, a política, eles falaram aqui, reagiram, os políticos reagiram. Políticos e especialistas em educação reagiram à revelação do Estadão de que uma licitação do governo prevê pagar até 732 milhões a mais por ônibus rurais escolares. O pregão está marcado para a próxima terça-feira, dia 5, e prevê a compra de 3.850 veículos com preços inflados. Aí diz o Marcelo Ramos, que é o vice-presidente da Câmara dos Deputados. Começa a ruir o discurso de Bolsonaro de que o governo dele não tem corrupção. E a corrupção aparece onde mais deveria estar blindada. Já foi na compra da vacina, agora está na educação, afirmou o parlamentar ao Estadão. O episódio da compra de vacina causou muitas mortes que poderiam ter sido evitadas, não ter acontecido. O da educação promete o futuro das nossas crianças, compromete, né? O futuro das nossas crianças e do nosso país. Aí a Simone Tebet escreveu, depois do vacinaço e do tratoraço, agora o onibaço, pavimenta o caminho para o futuro do país, por onde passa uma coletiva desgovernada, com dinheiro da educação, tem até fotos em Bíblia Sagrada, como se fossem selfies clicadas em nome de Deus. Um sacrilégio, pecadaço, escreveu a parlamentar. Olha, gente, o ex-ministro da Educação e pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, afirmou em uma rede social que dezenas de veículos foram comprados com total lisura durante sua gestão. Os bolsonaristas agora querem embolsar 700 milhões de propina, escreveu o Haddad. Minha gente, nada melhor do que um dia atrás do outro e uma noite no meio. Isso que a gente está vendo. Ontem o Jornal Nacional mostrou o Sérgio Moro dizendo que eu não desisti, eu jamais desistiria. Vamos ver o vídeo do Sérgio Moro aqui, gente. Vamos lá. Esclarecer a todos que eu não desisti de nada, muito menos de meu sonho de mudar o Brasil. Pelo contrário, sigo firme na construção de um projeto para o país. Temos que falar a verdade.
O Brasil está em um ano eleitoral decisivo, no qual iremos escolher que tipo de país queremos ser. Olha, o Sérgio Moro, na realidade, está delirando na maionese. Sérgio Moro foi para o Podemos. No Podemos, de acordo com o próprio Podemos, ele gastou muito dinheiro lá, que é o seguinte, deixa eu falar aqui para vocês. Somente em salário, Moro, o partido Podemos, do qual ele estava, relâmpago, e saiu, agora foi para a União Brasil, com um salário de R$88 mil em salário. Eles gastaram com Moro em viagens, hospedagem, comida, etc., R$660 mil. Você vê como o partido gasta dinheiro à toa. R$660 mil. Imagine o que esse dinheirão não dava para fazer um monte de sacolinha de cesta básica para distribuir, né? Então, ele fez essa passagem. E o que a verdade é que o partido, a União Brasil, está convidando o Moro para ir embora. Bancada do União Brasil marca reunião para selar ultimato a Moro. Disputar a presidência é delírio pessoal dele, diz deputado. Então, Moro não é candidato, vai ser mandado ou embora do partido, porque tem uns que estão dizendo, se o Moro continuar a falar que União Brasil ele vai ser candidato da União Brasil, nós vamos rifá-lo e vamos cancelar a filiação dele. Por quê? Porque a União Brasil é mistura de DEM com o PL. E tem vários candidatos dele, ou que são próximos ao Jair Bolsonaro, ou que são próximos ao presidente Lula, ou que estão em estados onde o Lula é muito forte. Como no caso do ACM Neto, que é candidato lá na Bahia, e na Bahia o Lula é muito forte nos estados do Nordeste. Então eles não querem se comprometer com o Moro, porque sabem que o Moro não vai no alavanca, o Moro não sai daquele patamar, é xoxo, né? Moro, além de antipático, ele não agrega, ele não anima, sabe? E cada vez que tem uma pesquisa, ele está menos ainda na pesquisa. O certo é que eles querem que ele se candidate a deputado, e o Moro também. Ele sabe que não vai combater ali o Lula no debate, o Ciro Gomes, ou o próprio Bolsonaro encarar, porque o Bolsonaro foi chefe dele, etc. Não dá para o Moro se candidatar para presidente por diversas situações, mas ele quer o foro privilegiado e vai correr atrás disso, sem dúvida nenhuma, vai correr atrás disso. Olha o que diz sobre o Moro aqui. Pré-campanha de Moro custou ao menos 2 milhões, afirma Podemos. Após a saída do ex-ministro Sérgio Moro, dirigentes do Podemos começaram a calcular na ponta do lápis quanto foi o valor investido na pré-campanha do ex-ministro à presidência da República. Integrantes da legenda estimam ter custeado mais de 2 milhões em pesquisas eleitorais, eventos, salários e viagens de Moro, sua mulher, Rosângela, e o staff de confiança do ex-ministro. Ou seja, gastaram porque quiseram. Agora, o Álvaro Dias, muito amigo de Moro, achei estranho o que o Álvaro Dias disse e lembrei por isso da situação em que ontem o jornalista Joaquim de Carvalho deu entrevista aqui no Critica Brasil e destrinchou a vida de Moro, tintim por tintim, falando como começou a Lava Jato e tudo. E uma das coisas que o Joaquim de Carvalho falou foi a seguinte, de que Moro normalmente, com a canetada que tinha, com o poder que tinha como juiz, fazia sempre questão de saber fuçar a vida de personalidades, de empresários, para usar isso como barganha. Eu não sei qual é a situação do senador Álvaro Dias, mas é muito subserviente ao Moro. Porque o que ele está dizendo é que depois desse rombo que o Moro deu no partido dele, ele ainda está dizendo que se o Moro quiser novamente voltar para o Podemos, ele aceita. Veja bem, é uma coisa assim, 2 milhões, 660 mil só com passagens e de hospedagens, 88 mil só com salário, e o Álvaro Dias, estranhamente, diz, não, vem para cá, Moro, a gente te aceita de novo, se ficar magoadinho, se quiser. Que tempos, hein? Que tempo. E hoje, olha, o presidente Lula estava acompanhado da sua noiva Janja em um evento aí, vamos dar uma olhada.
Olha, o presidente Lula merece, né, estar ali comemorando. Enquanto Lula comemora, conversa com artistas, conversa com professores na universidade, é aplaudido no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro sempre foi um reduto muito forte de Jair Bolsonaro, mas, em segundo as pesquisas, Lula tem uma leve vantagem contra Bolsonaro num próprio estado de Jair Bolsonaro, aonde atuaram o Queiroz, o Adriano Magalhães da Nóbrega, o Flávio Bolsonaro, o Carluxo, etc, etc. Então, o Bolsonaro sente-se cada vez mais ameaçado em todos os estados dos quais ele venceu. Lula aparece aí nas pesquisas, no caso do Rio de Janeiro, tecnicamente empatado. Em São Paulo, Lula está bem mais à frente, e aí isso que dá. Senhoras e senhores, eu vou ler alguma mensagem que o pessoal está mandando aqui para mim. Gente, se vocês puderem, ajude o canal através do compartilhamento desses vídeos, e também você pode mandar o seu Pix para nós, para 61983046113, com mensagens. Ajude a gente a manter esse jornalismo aqui sempre, diariamente para você. E também, se puder, seja membro do canal. Vamos lá, quero agradecer aqui Josenildo Alves de Souza, que diz: Rosângela Rocha, o melhor bolo do rolo do Recife. Eita, obrigado aí pela mensagem. Iomar Moreira manda boa noite para nós, muito boa noite. Everton Marca também, muito obrigado. Força, muito obrigado, querido. Eliane Dantas, gosto muito de suas lives, assisto sempre, obrigado, querida. Tem também a Edna Marinho, boa noite, aqui te espero à noite. Aliás, boa tarde, aqui te espero à noite, obrigado, querida. Renato Nunes, Lucila Clemente e Rita de Cássia Ângelo mandam mensagem aqui pra gente, pro Critica Brasil, que fala a verdade, doa em quem doer, direto do olho do furacão. Hoje eu entrei mais cedo, que é o sabadão, tenho direito também de curtir um pouquinho, né? Vou assistir um filmezinho, uma sériezinha daqui a pouco, para relaxar com a família, tá certo? Vamos lá, notícia, minha gente. Vamos lá. Policiais interrompem festa no DF após convidados gritarem "Ih, Bolsonaro!", entendeu? PMs afirmaram que os participantes estavam cometendo crime de perturbação contra a ordem pública e disseram que o aniversariante seria levado até a delegacia. Pelo menos 5 moradores teriam ficado incomodados com o protesto, disseram aí os moradores. Aqui no DF, os moradores, eu tenho certeza que quem ligou para a PM foram bolsonaristas pé da vida quando ouviram fora Bolsonaro e Bolsonaro vai tomar. Olha, não é trabalho da polícia estar reprimindo pessoas por alguns gritos de fora Bolsonaro, não é? Os PMs disseram que não, foram lá porque estava uma gritaria muito forte, depois das 22 horas. Bom, a gente espera que a PM realmente tenha estado ali para cumprir uma ordem, dizendo assim, a gente não baguncem. Logo, espero que não sejam bolsonaristas, esses PMs que foram lá, imagina. A gente confia na PM e espera que eles tenham fazendo um bom trabalho. Gente, arrebente a boca do sapato e o seu Critica Brasil, que fala a verdade, doa em quem doer, direto do olho do furacão. Beijo no coração de todos, amanhã eu volto. Hasta la vista, baby. Tchau, pessoal. Grande abraço. Com Deus.